ela disse que a amiga dela processou ela. Olha só esse vídeo aqui. Arrume-se comigo enquanto eu conto a história de quando minha melhor amiga me processou. Essa história já tem alguns anos, foi mais ou menos no final da pandemia ali, então tem uns 5 anos, 4 anos mais ou menos, não lembro. E, enfim, essa menina, ela era minha melhor amiga mesmo, não era colega, não era amiga, não, era tipo minha melhor amiga, tipo, sei lá, 6 anos já, a gente se conhecia há muito tempo, enfim. Essa minha amiga, ela saiu um dia em um rolê e conheceu um cara que era americano. E ela ficou com ele, se eu não me engano ela ficou esse dia e no dia seguinte com ele. E ficou apaixonada. Não sei que mágica que esse cara fez, que ela ficou maluca por ele. E aí ele voltou lá pro país dele, né? E ela ficou totalmente maluca. Tipo, ela queria casar com o cara, ela queria... Ai, eu não tô conseguindo arrumar a luz. Então, ela ficou maluca pelo cara. E assim, o cara não tava na mesma vibe, sabe? O cara veio pra passar férias no Brasil, sei lá, 10 dias. Pegou a brasileira, beijo, tchau. Ela não, ela tava totalmente apaixonada. E aí, numa dessas loucuras, ela viu um pacote de viagem pra Califórnia para 2 pessoas, que saía muito mais em conta do que para uma pessoa. Saía R$1.500 para cada uma, com avião e hotel. Porque era no final da pandemia, então tava muito barato os pacotes de viagem. Enfim, aí ela, ai, vamos comigo, não sei o quê. E assim, eu não preciso nem insistir muito, porque... Enfim, amiga, a gente apoia. E porque meu sonho era ir pra Califórnia. Então, ia juntar o útil com o agradável. Então eu falei, bora, vamos, amiga. Aí a gente comprou esse pacote. Como era um pacote, a gente tinha que comprar na mesma conta ali, né? Fazer na mesma compra. E a gente conseguiu, a gente fez na minha conta do aplicativo de viagem. Só que a gente conseguiu separar a forma de pagamento. Então, cada um acabou pagando o seu, no seu cartão, tudo certo. Uma coisa muito importante é que a viagem, ela era pra daqui a um ano, né? Então a gente comprou, sei lá, em abril e ia ser em abril do outro ano. Só que ela não tinha visto. E pelo tempo, né, que ia ser da viagem, ela imaginou que daria tempo de tirar o visto. O que aconteceu? Depois de 8 meses, ela foi pra entrevista do visto. Não passou. Ai, coloquei uma luzinha assim, fica melhor, né? Enfim, e aí ela não passou no visto e foi bem complicado, porque foi uma decepção para nós duas, né? A gente tinha passado muitos meses sonhando com aquela viagem, sonhando com aquele momento, enfim. Então, a gente teve que lidar com isso, né? Depois de uns 2, 3 dias, com a cabeça um pouquinho mais no lugar, eu virei e falei, olha, então agora, né, a gente vai ter que resolver. E pra gente não precisar cancelar, que teria uma taxa de 30% de cancelamento, falei, pra gente não precisar cancelar, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a tua parte, né, e aí eu vou com a minha mãe. Como ainda não tinha o voo ainda certo, dava pra mudar o meu acompanhante. Então, falei, olha, como ainda dá pra mudar, eu vou com a minha mãe, eu pago pra você certinho, pra você não ficar no prejuízo, e você tira o visto e a gente vai depois. É isso. Só que aí ela falou que não, que eu não poderia ir. Se ela não fosse, eu não podia ir na viagem. A gente discutiu, porque eu falei pra ela, né, que não fazia sentido, que se a gente precisasse cancelar, eu ia arcar com prejuízo também, do 30% do cancelamento, e que eu renovei o passaporte, porque eu tinha visto, mas meu passaporte ele ia vencer lá enfim, até a data da viagem, enfim. E que não faria sentido, por que eu cancelaria, sendo que ela que não tava com visto, a gente iria depois, enfim. E ela falou que ela não achava justo eu ir e ela não. Mas que se eu quisesse ir e comprar a parte dela, que eu teria que pagar R$5.000 pra ela. Porque a parte era dela e ela ia vender por quanto ela quisesse. Então, sendo que a gente pagou R$1.500 em cada parte. Aí ela queria super faturar nisso. E agora eu vou contar o resto na parte 2. Meu Deus, essa amiga é uma enxerida. Pelo amor de Deus, cobrar 5.000, uma coisa que foi 1.500, vamos ver a parte 2. Continuando a história de quando minha melhor amiga me processou.
Eu falei pra ela que ela tava louca, que eu não ia pagar 5 mil reais sabendo que ela pagou só 1.500, que não fazia sentido. Aí ela falou que a parte era dela, ela vendia por quanto ela quisesse, enfim. E que ela queria arcar com os prejuízos que ela teve do visto, de não ter passado no visto, enfim. Só que, o que acontece? Lembra que eu falei que eu comprei o pacote pela minha conta? Então ela não conseguia fazer nada. Ela não conseguiria cancelar, ela não conseguiria fazer absolutamente nada. Então, o que eu fiz? Depois de uma semana da gente nessa briga, eu simplesmente fiz o Pix pra ela de R$1.500, que era o valor que ela tinha pago, e eu mudei o acompanhante pra minha mãe. Aí eu mandei a foto pra ela, falando, olha, tá aqui o seu comprovante, você não vai mais, agora quem vai é minha mãe, e é isso, tipo, não tenho mais o que fazer, porque ela tentou até cancelar, mas já tinha passado muito tempo, enfim. E aí eu falei, olha, não te devo mais nada, tá aqui o dinheiro que você gastou, é isso. Aí eu recebi um áudio de 3 minutos dela chorando e me xingando de tudo quanto é nome. E, cara, é muito engraçado, porque no áudio ela me xinga de tudo, mas a coisa que mais me marcou, que eu mais lembro, é que ela falou assim, eu não entendo por que as coisas dão certo na sua vida e na minha nada dá certo. Isso me pegou muito, porque, de novo, era uma pessoa que era minha melhor amiga. Minha melhor amiga, ela sabia de tudo da minha vida. E de imaginar que eu tava com uma pessoa que tinha esse tipo de olhar e de energia pra cima de mim, da minha vida, enfim. Então, acabou que foi até um alívio, né? Saber que a gente não teria mais relação depois disso, que não teria nem como. E aí, no final do áudio, ela falava, eu vou te processar. Aí eu, processa. E aí, ela processou. Depois de um tempo, acho que foi 1 mês, 2 meses, e chegou a carta em casa. Não sei se é de intimação, sei lá, mas chegou a carta falando que eu tava sendo processada. E, assim, eu acabei que a gente tinha um advogado que era conhecido da família, então acabou que eu não gastei com isso, mas a indisposição de você ser processada, é uma merda. Que você fica, né, dá um estresse ali, mas assim, eu sabia que era uma coisa muito absurda e que a chance dela ganhar era pouquíssima, sabe? Que era mais pra mexer o saco mesmo. E o dito e feito, a gente não precisou fazer audiência, só com o relato de cada uma, o juiz já disse basicamente que era uma bobagem aquilo, que não passava de briga entre amigas, onde uma ficou chateada porque não conseguiria ir viajar, e que ela assumiu o risco de não conseguir a partir do momento que ela comprou o pacote para depois fazer entrevista pro visto. Então, que basicamente tava perdendo o tempo dele ali. E que eu não devia nada pra ela, importante. Enfim, então depois disso, a gente nunca mais se falou. Ficou só com esse gostinho na boca de que ela me processou e perdeu. Foi muito difícil pra mim, assim, desde o começo, porque foi o pior término que eu já tive na minha vida, sabe? Com amiga, assim, ainda mais desse jeito que foi, com processo, com advogado, pô, foi complicado. Eu demorei muito tempo pra poder voltar a, enfim, me abrir pra pessoas, pra amizade. E a lição que ficou pra mim é de que, cara, primeiro, ter muito cuidado com quem eu deixo ter acesso enfim, a minha vida, a minha casa, a minha energia. Porque tem muitas pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas, né? Então é isso, pessoal. Amem muito seus amigos, mas ao mesmo tempo, que você nunca sabe de onde vai vir o seu primeiro processo. Gente, essa amiga é muito, muito doida, né? Querer ganhar dinheiro a custo dos outros. Ela ficou com inveja, ficou com raiva porque ela não conseguiu ir e não conseguiu o visto dela. Mas assim, se você compra uma passagem sem tirar o visto, é você pedir para jogar dinheiro no lixo. Primeiro você tira o visto para depois você fazer essa viagem, né? Para depois você comprar a passagem. É loucura você comprar a passagem antes. Mas comenta a sua opinião, o que você achou. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!